Essa história aconteceu quando eu tinha 20 anos, agora estou com 22, então não faz tanto tempo. Durante a faculdade, eu trabalhava como babá durante a semana para uma família e, às vezes, também cuidava dos filhos de uma família mais abastada nos fins de semana. Eles costumavam viajar frequentemente nos fins de semana e deixavam seus 2 filhos comigo. Eu ficava na casa deles durante o fim de semana com as crianças. Eles tinham um quarto de hóspedes dedicado só para mim e a família era muito legal, então foi ótimo enquanto durou. Isso aconteceu no outono, as folhas estavam todas caindo e estava frio lá fora. Cheguei na casa na sexta-feira e a noite de sexta-feira correu completamente bem. Brinquei apenas com as 2 crianças, que apelidei de James e Jessica. James tinha 7 anos e Jessica tinha 5. Ambos eram fofos e bem comportados. O horário de dormir deles era 19h30 para Jessica e 20h30 para James. Durante o dia, eu brincava com cada um deles com seus brinquedos. A família tinha 2 quartos dedicados para os brinquedos deles, um para Jace e outro para James. Jessica adorava suas bonecas e casinhas de boneca. Passei muito tempo brincando com ela. James adorava jogar seus videogames, então eu o assistia jogar. Essas crianças realmente tinham de tudo e a casa era maravilhosa. Era uma propriedade gigante com um grande lago no meio. Tinha uma garagem separada para 3 carros e depois uma piscina com uma casa de piscina do outro lado do lago, que também era um bar e uma sala com mesa de sinuca, jogos de fliperama e uma TV gigante com vários sofás. Essa família era tão rica e extravagante que eles até tinham um intercomunicador que conectava a casa da piscina à casa principal. Então, se você apertasse um botão na parede em qualquer lugar, ele tocava e você poderia falar através dele. A casa da piscina também tinha uma janela gigante que dava para o lago e tinha vista para a casa. Depois que as crianças iam para a cama, eu ficava livre para fazer o que quisesse à noite. Era ótimo. Não era permitido que eu recebesse amigos, essa era uma regra que eu respeitava. Eu apenas fazia chamadas de vídeo com meus amigos e assistia filmes na casa da piscina para passar o tempo. Não era um lugar ruim para ter tempo livre, vou te dizer. Eu comecei a ficar com fome, então caminhei de volta pela propriedade até a casa, digitei o código para entrar e fui para a cozinha. Eles tinham tantos lanches e comida que eu podia me servir. Peguei um lanche congelado do freezer, coloquei no micro-ondas e, quando terminei, voltei pela propriedade até a casa da piscina. Eu gostava mais de passar o tempo lá porque podia falar mais alto no telefone e ter a TV tão alta quanto quisesse sem acordar as crianças. Eu estava no sofá, comendo e assistindo ao filme As Branquelas, enquanto mandava mensagens para um monte de amigos. Estava no meio de contar para meus amigos o quão ótimo era esse trabalho quando o intercomunicador me deu um susto. Fui pressionar o botão de resposta e ouvi a voz de Jessica do outro lado dizendo que estava com medo porque continuava ouvindo barulhos. Normalmente, ela dormia a noite toda, então eu teria que ir lá e a acalmar. Deixei minha comida de lado e corri de volta pela propriedade até a casa. Entrei novamente pela porta com um cadeado de código e fui para o quarto de Jace. Ela deve ter corrido direto para a cama depois que desligamos o intercomunicador, porque já estava de volta na cama, toda assustada. Fui fazer cócegas nela e a cobri para que não tivesse mais medo. Quando ela se sentiu melhor, saí do quarto, fechei a porta e fui até a cozinha procurar um abridor de vinho. Enquanto procurava, ouvi o som mais leve possível de um rangido no chão de madeira de outro quarto. Congelei e olhei naquela direção instintivamente, esperando por um segundo som. Eu não queria começar a me assustar agora. Não queria que Jessica dizendo que estava ouvindo barulhos entrasse na minha cabeça. Eu estava pensando que era um barulho normal da casa se ajustando. Eu admito que fiquei um pouco arrepiada agora, mas deixei as luzes e a TV ligadas na casa da piscina, então tive que voltar. Saí, tranquei a porta com o código e corri de volta para a casa da piscina. Sentei novamente no sofá e continuei comendo o resto da minha comida. Acabei não pegando o vinho. Ainda estava assistindo às branquelas, mas estava mais distraída com o celular. Então, aquele maldito intercomunicador tocou novamente, me fazendo pular no sofá. Corri para atender e, quando o fiz, houve silêncio do outro lado. Jessica, eu disse no microfone. Eu tinha certeza de que ouvi alguém respirando, mas era só isso que eu conseguia ouvir. Jessica e James. Disse os nomes de ambos 3 vezes cada um. Agora eu estava realmente começando a ficar aterrorizada. Liguei para minha amiga Kelsey e disse a ela para vir até aqui porque estou realmente com medo. Contei a ela que a garotinha que eu estava cuidando disse que estava ouvindo barulhos e então eu ouvi um barulho e agora alguém apertou o botão do intercomunicador mas não disse nada.
Senti que não era algo que uma das crianças faria. Ainda estava no telefone com Kelsey, que me dizia para parar de ser paranoica, mas ela também parecia bêbada. Eu olhava para fora da janela da casa o tempo todo enquanto estava no telefone com ela. As luzes do corredor se acenderam. Disse isso a Kelsey e qualquer possibilidade de que fosse uma das crianças desapareceu quando uma figura grande entrou em cena em uma das janelas do corredor. Gritei e deixei cair o telefone enquanto olhava para um homem adulto que parecia me ver e estava olhando de volta para mim. Percebi que o intercomunicador ainda estava ligado o tempo todo. Peguei meu telefone, desliguei Kelsey e liguei para o 190. Enquanto fazia isso, eu chorava, gritando no intercomunicador que estava ligando para o 190 agora e pedindo para nos deixarem em paz. Eu estava basicamente gritando tudo o que dizia para a polícia no intercomunicador. Voltei para a janela e ele não estava mais na janela da casa. Eu estava histérica, chorando, implorando para a operadora do 190 se apressar. Ela continuava me pedindo para me acalmar, fazendo 1 milhão de perguntas. Continuei gritando o endereço no telefone, dizendo por favor, quando ela perguntou se as crianças estavam seguras. Gritei não, elas ainda estão na casa com aquele homem. Foi quando ouvi o grito de Jéssica pelo intercomunicador e desabei completamente, caindo de joelhos chorando enquanto a operadora do 190 ainda tentava me fazer manter a calma, mas eu não conseguia. Eu disse que não sabia o que fazer e ela disse que a polícia já estava chegando, eu precisava esperar. Respondi que ele tem as crianças e ela perguntou se eu vi se o homem tinha alguma arma. Eu disse que não conseguia dizer. Eu tinha 28 anos, acampando sozinho em uma floresta local com meu Beagle Tony, só percebendo que não estava tão sozinho quanto pensava. Era novembro, o clima ainda estava levemente quente durante o dia, mas à noite esfriava. Então, eu me preparei. Levei minha fogueira portátil, fluido para acender, um isqueiro e um machado para cortar lenha. Claro, também levei uma barraca, um saco de dormir e meu equipamento de pesca para pescar no lago. Levei comida suficiente para durar os 2 dias que estaríamos lá, mas se eu pegasse alguns peixes, planejava comê-los. Caminhei com meu caminhão por cerca de 1 milha até a floresta, até chegar perto o suficiente do lago. Montei meu acampamento em uma abertura confortável e levei Tony comigo para o lago para pescar. Peguei alguns peixes menores que não valiam a pena cozinhar, então os devolvi. Tony ficava olhando para a floresta, com a cauda parando de balançar, como se estivesse observando algo. Poderia ter sido qualquer número de pequenos animais que ele ouviu. Ele é bem treinado para não sair correndo, então não o mantenho na coleira. Depois de cerca de 1 hora de pesca, fomos dar uma caminhada ao redor do lago. Quando estávamos diretamente do outro lado do lago, olhei para o outro lado e vi o que parecia ser um casal de pessoas entrando na floresta. Estavam tão longe que era difícil dizer, mas realmente pareciam pessoas. Estavam bem perto do local do acampamento. Eu não queria ser roubado, então disse para Tony, vamos embora e fizemos um rápido retorno ao redor do lago. Quando voltamos ao acampamento, o zíper da minha barraca estava aberto. Alguém tinha mexido nela, com certeza. Surpreendentemente, nada parecia estar faltando, embora não houvesse realmente muito o que roubar além da fogueira e dos suprimentos de pesca. Mesmo assim, eu sabia que estava certo quando pensei ter visto pessoas, e o fato de terem mexido no meu acampamento me deu arrepios. Para garantir, passei a próxima hora mudando meu acampamento para um local diferente, um pouco mais acima do lago. Depois, comecei a cortar lenha para fazer uma fogueira na fogueira. Assim que a fogueira estava acesa, alimentei Tony e aqueci um pouco de chili para o jantar. Depois, sentamos perto da fogueira e eu estava escrevendo em meu diário quando Tony começou a latir para algo na floresta. Já estava escuro e eu não via nada além do que a fogueira iluminava. Olhei para a escuridão, um pouco arrepiado. Com isso em mente, levei Tony para dentro da barraca e fui apagar o fogo. Se havia pessoas por essas florestas, eu realmente não queria estar anunciando minha localização com o fogo. Subi no saco de dormir e, com minha lanterna ao lado, comecei a ler meu livro. As orelhas de Tony se moviam repetidamente, ele ouvia coisas que eu não ouvia. Ele continuava olhando para as paredes da barraca. Eu continuava dizendo, o que é, garoto? Ele começou a rosnar. Ouviu algo lá fora. Poderia ter sido um veado, poderia ter sido um urso ou poderia ter sido uma pessoa. A ideia de uma pessoa estar lá fora ainda na escuridão era mais aterrorizante do que um urso. Eventualmente, Tony se acalmou e abaixou a cabeça.
Com isso, eu estava desconfortável e queria que a noite passasse logo, então apaguei minha lanterna e fui dormir. Acordei horas depois com Tony rosnando e uivando. Disse a ele para ficar quieto. Ouvi e pude ouvir alguém assobiando, o tipo de assobio que você faz para um cachorro para chamar sua atenção. Tony começou a rosnar novamente em resposta. Alguém estava realmente lá fora, no meu acampamento, na escuridão total, e eu estava com muito medo. O assobio virou um ruído de clique na boca de alguém. Então, os passos começaram a se aproximar da barraca até que estivessem bem do lado de fora da barraca, e então pararam. Tony ficou enlouquecido, uivando, e eu o peguei e o fiz ficar quieto. Sem dizer nada, sem o estalo da fogueira, houve um silêncio total, além do vento. Tony começou a rosnar novamente, olhando na direção do zíper da barraca. Silêncio, até que finalmente outro assobio bem do lado de fora da porta da barraca. Tony ficou louco novamente. Tentei fingir uma voz comandante e profunda e gritei: "É melhor você sair daqui. Eu tenho uma arma." Mas minha voz saiu trêmula e assustada. Os passos se afastaram da barraca a um ritmo lento e pesado até que desapareceram completamente, ou simplesmente pararam no mesmo lugar, não muito longe da barraca, porque Tony continuou rosnando por cerca de 1 hora depois disso. Eu não conseguia dormir depois disso, mas estava com muito medo de sair da barraca e arrumar tudo no escuro. Meu celular não tinha serviço no meio da floresta, então não dava para ligar para um parente ou amigo e contar o que estava acontecendo. E então, ao longe, ouvi um grito de mulher que provavelmente ecoou por milhas. Parecia uma mulher literalmente gritando por sua vida. Aquilo foi o suficiente. Peguei Tony, coloquei meus sapatos, peguei minha lanterna e corri. Corri pelo caminho que vinha até chegar ao meu caminhão. Ainda não tinha recepção de celular. Dormi no meu caminhão naquela noite e ao amanhecer voltei para a floresta com Tony, de volta ao acampamento. Coletamos todas as minhas coisas, desmontei minha barraca. Nem prestei atenção se minhas coisas foram mexidas novamente. Só queria sair dali o mais rápido possível. Meia hora depois, o caminhão estava carregado e eu saí de lá. Assim que tive recepção, liguei para esse número de polícia não emergencial que encontrei online para relatar um grito de mulher e pessoas suspeitas ao redor do meu acampamento na noite anterior. Não sei o que aconteceu depois disso, e não sei o que estava acontecendo naquelas florestas, mas nunca mais voltei para acampar lá. Eu estava sozinho em casa uma noite. Nossa casa é um sobrado, e o andar de cima é praticamente um apartamento, então meu irmão e eu moramos lá em cima, enquanto nossos pais moram embaixo. Era um fim de semana, e eu estava ficando em casa porque estava chovendo lá fora, então meus amigos não queriam fazer nada. Passei a noite assistindo a filmes de terror no meu quarto. Estava assistindo a um filme de terror que nunca tinha visto antes e estava bem envolvido nele. Pausado o filme, fui até a cozinha pegar um lanche. Fui até o armário, peguei uma caixa de biscoitos e então ouvi um som vindo de baixo, que ignorei como nada. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e liguei o filme novamente. Notei que a luz de movimento do quintal estava acesa agora, e então ouvi alguns sons vindo de baixo, diretamente abaixo do meu quarto. Parecia o som da porta dos fundos sendo fechada. Para explicar o layout da nossa casa, meu quarto fica diretamente acima da porta dos fundos da casa dos meus pais. As paredes desta casa são finas como papel, dá para ouvir um alfinete cair lá embaixo. Então, ouvi facilmente alguém lá embaixo, e quando pausei o filme, ficou mais óbvio que eu estava ouvindo passos. Mandei uma mensagem no nosso grupo familiar perguntando quem acabou de chegar em casa. Minha mãe respondeu em menos de 1 minuto dizendo que não estávamos em casa. Isso significava que teria que ser meu irmão, mas isso seria incrivelmente estranho, já que ele nunca entra pelos fundos da casa. Além disso, ele não deveria estar em casa naquela noite. Eu disse no nosso grupo de chat que ouvi alguém lá embaixo. Alex, é você? Ele não respondeu. Ouvi os passos atravessando a casa em direção à frente até que estivessem fora do meu alcance auditivo. Então ouvi passos subindo as escadas. Desliguei a TV. Os passos vinham direto pelo corredor até o meu quarto, pulando todos os outros quartos no corredor. Eram passos pesados. Eles chegaram à minha porta e então minha porta se abriu. Eu estava deitado imóvel na minha cama, fingindo estar com os olhos fechados, espreitando apenas o suficiente para ver uma cabeça espiando para dentro do quarto através da porta. Estava escuro, só consegui ver os olhos da pessoa, e não parecia o Alex. Ele ficou parado na porta, observando por quanto tempo parecia uma eternidade, enquanto eu fingia estar dormindo.
Depois de talvez 30 segundos a 1 minuto, ele fechou a porta, mas não ouvi passos se afastando. Mandei uma mensagem no grupo familiar em letras maiúsculas. Alex, por favor, me diga que é você na casa. Ele respondeu quase instantaneamente dizendo que não, o que eu estava falando. Foi quando eu disse a eles que havia alguém na casa. Liguei para o 190 e comecei a sussurrar no telefone, e foi quando finalmente ouvi passos se afastando da porta. Ele deve ter me ouvido começar a falar, mesmo sussurrando, os passos desceram as escadas e então não pude mais ouvi-los. Foi-me dito para permanecer na linha com o operador até a ajuda chegar. Houve uma batida na porta lá embaixo cerca de 5 minutos depois, então, quando o operador me disse que estava tudo bem para descer e deixar a polícia entrar, eu fiz. Na minha cidade, a polícia trabalha em pares, então os 2 policiais que chegaram olharam toda a casa comigo, verificando todos os armários, embaixo de todas as camas, e quando ficou determinado que a casa estava vazia, eles foram embora. Um dos meus pais deixou a porta dos fundos destrancada. Foi tão simples assim. Não há chance de dormir depois que algo assim acontece. Ninguém estaria em casa até o dia seguinte, então tive que passar essa noite sozinho. Um pouco depois que a polícia saiu, a luz de movimento do quintal se acendeu. Alguma coisa acendeu. Olhei pela janela e vi apenas um vislumbre de um homem se afastando da casa em direção a um canto escuro do quintal, onde não conseguia mais vê-lo. Acho que ele pode ter tentado entrar na casa novamente, mas desta vez a porta estava trancada. Fiquei olhando pela janela enquanto a luz de movimento estava acesa. Quando apagou, estava escuro demais para ver qualquer coisa lá fora. Enquanto a luz não acendesse novamente, eu saberia que ele não voltaria. Felizmente, ele nunca voltou. Levar meio segundo para trancar suas portas pode fazer a diferença entre alguém entrar em sua casa ou não. Porque meus pais esqueceram de trancar a porta, agora vou ter para sempre a imagem assustadora daquele homem espiando para dentro do meu quarto, olhando especificamente para mim, os olhos. É uma imagem que vai ficar comigo para sempre.